Volume 458 do Histórico. Ninguém sentiu as mudanças naturais da natureza, por estarem vivendo artificialmente. Pensador nenhum sentiu, e quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentirem as mudanças naturais da natureza. Até que enfim o povo se tornou mais civilizado, e essas monstruosidades terminaram em nada. Tudo isso por causa dos direitos humanos, para ver que a lapidação da humanidade foi muito grande, porque são de transmontanhas reencarnações, por isso todos são aparelhos de reprodução de filhos e irmãos. E hoje estão mais civilizados, até que enfim a civilização brilhou e imperou. Hoje já se fala em direitos humanos, e assim tudo na matéria tem princípio e tem fim. Para ver que já foram muito lapidados em outras reencarnações, porque são de transmontanhas reencarnações, por serem aparelhos de filhos e irmãos, aparelhos de reprodução de filhos e irmãos, nascendo, morrendo, nascendo e morrendo, nascendo, morrendo e reencarnando. Para ver que já foram muito lapidados, passaram por esses trânsitos todos de amarguras por serem de transmontanhas reencarnações. Para ver o que foi o mundo no passado, e por isso os maus aí estão transformando em bichos irracionais. Porque a natureza cobra com juros muito altos e continua a cobrar. Porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Só quem tem o direito é a natureza, que é a dona da vida, e por isso são mortais. Hoje já não são mais mortais, porque passaram a se conhecer e sabem como voltar para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, porque passaram a se conhecer, sabem quem são, sabem o porquê que assim são, sabem de onde são, e sabem de onde vieram e para onde vão e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Para onde iriam? Para as classes inferiores é para onde iriam. É para onde iriam se transformar, para as classes inferiores se transformar em bicho irracional, porque já estão vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. Hoje quem já passou a se conhecer, conhece o seu princípio e o seu fim, porque já passaram a se conhecer e sabem o porquê que são assim, e o porquê se deformaram nessas condições. Conhecem o princípio de toda essa nomenclatura, sabem o porquê ficaram deformados dessa maneira. Isso quer dizer nomenclatura. Os que vivem desconhecidos de si mesmos, esses estão perdidos, porque estão fanatizados pela ciência filosófica e científica. E todo fanático não sabe o porquê que pensa. Pensa que sabe, mas está provado que não sabe. Porque se soubesse, não pensava, porque o pensador é inimigo do pensador. É por isso que se o pensador tiver que fazer uma viagem e ter que perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Mas o raciocínio não deixa a pessoa fazer a viagem, porque o raciocínio é o dono da vida. E o dono da vida preza e conserva a vida. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Se não fosse o universo em desencanto, no fim desse encanto, iríamos nos transformar em bicho irracional, porque a natureza é de transformações. Iríamos nos transformar em bicho irracional, porque já estamos vivendo como bichos uns contra os outros e destruindo uns aos outros. Hoje todos sabem que estamos na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Hoje conhecemos o quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu. Sabeis vós que sois uns corpos imprudentes no abismo de dia para dia, por ambicionar
tudo quanto é de material. Já é tempo de relembrar-vos que os vossos dias já estão contados. E não mudas de pensar? Ora, és um criminoso sem perdão por estar vivendo nessa deformação e transformação da natureza, desconhecido de ti mesmo, e o melhor é que passes a te conhecer para deixar de assim ser. Aí está o fim dessa deformação e transformação natural da natureza. E todos têm que passar a se conhecer, porque se ficar ligado a essas duas energias do chão, por serem duas energias em transformações, se transformarão para a categoria de bicho irracional e vão correr toda essa hierarquia da bicharada do chão, porque já estão vivendo como bichos contra os outros e destruindo uns aos outros. Assim acontecerá com todos que estão fanatizados pelas seitas, doutrinas e religiões, e por essa infinidade de filosofias, e pela ciência filosófica e científica, e por essas infinidades de deuses diferentes uns dos outros, e por essas infinidades de bíblias diferentes umas das outras. Todos esses fanáticos se transformam para a categoria de bicho irracional, porque pensam que estão certos, porque não sabem o que é certo. Porque o pensamento foi feito para lapidar todo pensador. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador, sendo o pensamento uma chuva de paus no pensador para preparar o pensador. Para depois de preparados estarem prontos para serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Hoje o mundo está passando por tudo isso, porque todo pensador vive desconhecido de si mesmo. Enquanto viver desconhecido de si mesmo, o sofrimento não cessa. Só cessará o sofrimento depois que todos passarem a se conhecer e saber o porquê que assim são, a saber de onde vieram e para onde vão e para onde irão, se continuar a pensar. E de onde são? São de onde? Habitantes do primeiro mundo, mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Todos hoje que passaram a se conhecer, têm o seu paraíso nas mãos, porque sabem como voltar para o seu paraíso eterno. Conhecem a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a concórdia entre todos, que é toda a humanidade concordando com tudo e com todos. Depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, brilhará o progresso da concórdia e o progresso de todos transitar pelo espaço, porque a energia elétrica e magnética fez toneladas de ferro transitar pelo espaço e ninguém pesa toneladas. Por estarem ligados à energia do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, vão transitar pelo espaço. E que muitos já estão recebendo em sonhos de que estão voando, estão transitando pelo espaço. A natureza já dando em sonhos que todos vão passar no dia de amanhã. Hoje é a fase racional, a brilhante fase racional, para que todos saibam e aprendam como voltar para o seu estado natural. Hoje a fase é da desmaterialização da energia que é do mundo racional, que está materializada na glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje a alegria de todos é muito grande, porque sabem que todos que passaram a se conhecer sabem como voltar para o seu estado natural. Hoje a verdadeira felicidade bateu na porta de todos. Ninguém é mais infeliz, porque a felicidade de todos está no raciocínio,
E a infelicidade de todos está no pensar e imaginar. E por isso no pensamento está a discórdia. A discórdia causa os atritos causam os conflitos e vivem todos em conflitos consigo mesmo. Assim vivem todos os pensadores que vivem desconhecidos de si mesmo. Tem que viver em conflitos consigo mesmo e por isso a desarmonia entre os pensadores sempre existiu, a consciência nunca existiu. Porque a verdadeira consciência está no raciocinar, está em raciocinar. Essa é a consciência positiva, e o pensamento e a imaginação é a consciência negativa, porque é dessa deformação e transformação racional. O júbilo nasceu direito, porque todos nasceram com raciocínio. Não existia o bicho irracional. Começou a existir o bicho irracional para os monstros pagarem as monstruosidades que já foram feitas. Porque já existiam muitos monstros, estão aí na encarnação de bicho irracional, porque fizeram por onde perderem o raciocínio devido às maldades do passado. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim vamos deixar de sermos assim, porque a matéria chegou no seu fim. Matéria e mal da natureza, essa natureza cheia de grandezas que mantém toda a humanidade. Já era para estarem raciocinando, mas muitos estão fanatizados pelas ciências filosóficas e científicas. Outros fanatizados por essa infinidade de filosofias. Outros fanatizados por seitas, doutrinas e religiões. Outros fanatizados por essa infinidade de deuses diferentes uns dos outros. Hoje todos que já passaram a se conhecer não têm fanatismo por coisa nenhuma. O fanatismo de todos hoje é estudar a cultura racional noite e dia e noite, para desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, com os seus corpos de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. Quem está raciocinando. A cultura racional é uma cultura tão elevada que tem o português erudito, tem latim, tem hebraico e tem o grego. E tem o português natural, que é esse que foi feita essa obra ao alcance de todos, para que não haja dificuldades de interpretações. Mas esses 5 idiomas não pode ser feita uma obra nessas condições, porque ninguém vai entender. Mas no primeiro livro, do que quem és tu que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu, tem o português erudito, tem o latim, tem o grego. Isso tudo, esses idiomas todos, estão sendo traduzidos na linguagem da humanidade. Por isso, hoje, racionalmente falando, o positivismo impera com base, com lógica, com provas e comprovações. E ainda faltam muitos livros para que esse conhecimento fique pronto. Quando este conhecimento estiver pronto, todos estarão com o raciocínio desenvolvido e a fraternidade e a concórdia brilhará entre todos. Para ver que a vida tem solução definitiva e definida. Porque ninguém é de ninguém, porque a vida é simbolismo puro e o que é simbólico está fora do seu verdadeiro estado natural. Por isso é simbólica. Simbólico é uma coisa aparente de vida provisória e passageira. Simbólico é aquilo que existe, não é verdade, que parece que é o que não é. Para ver que todos sempre viveram traídos pelo pensamento e pela imaginação, porque primeiro tinha que chegar a mentira para depois chegar à verdade. Porque começaram do nada, nasceram do chão e não sabiam nada. Eram rudes e por isso passaram pela fase de monstros, passaram pela fase de selvagens. Hoje estão passando pela fase da civilização
E agora chegou a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E a rudez e o fanatismo sempre imperou no mundo, fanatizados pelas mentiras das filosofias e da cultura filosófica e científica, que primeiro tinha que chegar à mentira para preparar toda a humanidade para a fase da racionalização dos povos. A mentira preparou todos, porque pensar é renegar o direito que Deus deu a todos para viver, porque raciocinar é a parte positiva da vida e pensar é a parte negativa da vida. Por isso está no pensamento a discórdia, todos discordando de todos e no raciocínio a concórdia, muito diferente da discórdia. Hoje ninguém vai atrás de conversa fiada. Hoje todos estão adotando o positivismo. E o positivista quer encontrar base, lógica, prova de comprovações. E não poucas. Quer encontrar uma infinidade de comprovações. E aí estão elas na cultura racional, a cultura verdadeira do animal de origem racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, quem tem cultura racional está dando alegres passos, alegres dias, alegres horas, ricos passos, ricas horas e ricas alegrias. Assim vive quem é racional, que sabe que está certo e muito certo, e prova com base, com lógica, as suas grandes certezas, porque o certo é a origem, e a origem de todos é racional. E por isso estão aí nessa classe de animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, chegou o fim dessa deformação e transformação racional, com a cultura racional, a cultura do nosso verdadeiro estado natural. Chegou o fim da morte, chegou o fim da matéria, porque a fase do pensamento terminou e todos os pensadores estão a caminho da falência, porque o pensamento está falido e por isso ninguém resolve mais nada com o pensamento, a não ser essa infinidade de discussões que não resolve nada. E assim chegou o fim desse tabernáculo de aparências, desse tabernáculo de mentiras, desse tabernáculo vazio, em que toda a humanidade tinha um vazio dentro do seu íntimo, por não encontrar a cultura racional, e mantinham esse vazio dentro dessa deformação e transformação racional. Hoje todos que passaram a conhecer o porquê que são assim, e o porquê que aí estão deformados e se transformando nessas condições, porque passaram a se conhecer, sabendo que a matéria sempre foi assim, sempre se transformou em novas vidas. Hoje, quando todo esse conhecimento estiver pronto, está pronta também a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Quando este conhecimento estiver pronto, a concórdia brilhará entre todos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Quantas verdades absolutas existem na cultura racional? Porque na cultura racional não existem mistérios, não existem enigmas. Não existem fenômenos, não existem finitos nem transfinitos. A cultura racional desvenda todos os mistérios, enigmas, fenômenos. E por isso as seitas, doutrinas e religiões são verdadeiras filosofias. É que mantém os mistérios, os enigmas, os fenômenos, os finitos e transfinitos e a ciência filosófica e científica, e essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras, e essa infinidade de bíblias diferentes umas das outras, porque existe uma infinidade de seitas, doutrinas e religiões. E de forma que as bíblias são todas diferentes umas das outras. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, somos mesmo aparelhos de transmontanha e reencarnações para aprender tudo da vida anterior.
É esse processo que a natureza sempre usou de lapidar todos bem lapidados, para depois de bem lapidados conhecer a fase da racionalização dos povos. E por isso já existe uma infinidade de pensadores com os livros nas mãos, estudando a cultura racional para saber como voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E a realidade é essa: desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional através da cultura racional. Apesar que estão na mecânica material, a mecânica da matéria. Hoje todos já passaram a se conhecer diz: é verdade, o mundo chegou no fim da matéria e por isso o mundo chegou no fim da morte. Hoje não existe mais morte, porque todos passaram a se conhecer e a saber como podem voltar para o seu estado natural. Livro 459 do Histórico. Ninguém sentiu as mudanças naturais da natureza por estarem vivendo artificialmente. Pensador nenhum sentiu, e quem vive artificialmente vive contra a natureza, e por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Hoje todos que passaram a se conhecer, ninguém tem mais medo de viver, porque passou a se conhecer, sabendo quem são, sabendo de onde são, sabendo de onde vieram e para onde vão, e sabendo para onde iriam se não passassem a se conhecer. Para onde iriam? Para as classes inferiores. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, até que enfim a matéria chegou ao seu fim. Até que enfim deixamos de sermos assim, mortais, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e sabemos como voltar para ele. Porque o se conhecer é a coisa mais importante da vida. Porque todos que passaram a se conhecer sabem como voltar para a vida eterna. Hoje todos que passaram a se conhecer, a volta de todos está garantida pela cultura da desmaterialização da energia, que é um habitante do mundo racional, que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Essa energia, depois de desmaterializada pela cultura racional, volta ao seu verdadeiro estado natural. Porque o natural de todos é no mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. Hoje, mundialmente, todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque ninguém está suportando mais a vida aí do chão, que cada vez fica mais preta. Cada vez fica mais complicada a vida do pensamento. E por não haver efeito sem causa, é a fase do pensamento que terminou há 51 anos passados. Que os pensadores entraram nesse grande desequilíbrio que está fazendo com que o sofrimento triplique, aumentando cada dia mais. E a causa é uma só. A fase do pensamento terminou. Essa aqui é a causa dessa infinidade de males que está destruindo os pensadores. Agora os que já passaram a se conhecer, têm com quem contar e onde se agarrar. Mas os pensadores que não têm, estão sendo destruídos porque perderam o direito de viver. E por isso o mal se multiplica cada vez mais. Por isso ninguém tem paz, ninguém tem sossego e ninguém tem garantias. Porque está aí a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. E por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos que passaram a se conhecer
Estão estudando a cultura racional noite e dia e noite, para desmaterializar a energia que está materializada no istmo no mesencéfalo, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Quem conhece a matéria não quer ser mais desse conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Quem conhece a matéria deixou de ser materialista, porque passou a saber quem é a matéria. Quem é a matéria? A matéria é um embusterismo grosseiro de vida provisória e passageira, adotada pelos materialistas. Hoje todos que passaram a se conhecer têm até nojo de si mesmo. Muitos têm nojo de si mesmo, porque é preciso usar a água para aparentar aquilo que não é. Preciso usar desodorante para aparentar aquilo que não é. E assim de aparências, todos vivendo hipocritamente e fingidamente. Hoje muitos têm vergonha de ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Muitos têm vergonha de serem assim. Estão mortos para voltar para o seu estado natural, que é de energia, de vida pura, limpa e perfeita, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, com seu progresso de pureza por ser energia pura, limpa e perfeita. Hoje todos que já passaram a se conhecer, esses têm garantias, porque estão amparados pela natureza, estão orientados pela natureza, são guiados pela natureza, são guardados pela natureza. Esses têm garantias, porque têm com quem contar, e mesmo estão ligados ao verdadeiro Deus, por estar ligado à natureza. E o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, tem poderes para guardar todos os seus filhos. E por isso Deus está em todo lugar, como estão vendo aí, essa infinidade de curas por todos os lugares. Porque Deus está em todos os lugares. O que é incurável para a medicina, para Deus é curável. Como aí todos têm infinidade de provas, essas infinidades de curas que têm sido feitas. Hoje todos que já passaram a se conhecer não ignoram isso, dizendo: para Deus, para o verdadeiro Deus, não há nada impossível. Tudo é possível. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que enfim a matéria chegou ao seu fim. Até que enfim passamos a saber que não somos mais mortais. Porque sabemos como voltar para o nosso verdadeiro estado natural. Porque sabemos quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos e para onde vamos. E para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. E de onde somos? Somos de onde? Habitantes do mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna. E agora todos sabendo como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Isso é o que é mais importante da vida de todos, se conhecer. Quem passou a se conhecer está com tudo de bom, de lindo, de belo e de sublime. Quem passou a se conhecer está acima dos pensadores em muita coisa, porque passou a se conhecer. Está acima de qualquer pensador, porque sabe como voltar para o seu verdadeiro estado natural, como é esse aí de matéria, como os pensadores assim pensavam, que a vida resumia-se nisso: nascer, sofrer e morrer. Esta é a conjuntura que os pensadores faziam da vida. Por isso a vida para os pensadores não valia nada, não tinha valor. E por isso se destruíam como feras bravias. Hoje passaram a se conhecer, estão raciocinando. A mentalidade do raciocínio é outra, porque a mentalidade do raciocínio é a paz, é a fraternidade, é a concórdia entre todos. Sem concórdia ninguém pode viver, porque na discórdia está a pura lapidação, está o puro sofrimento, está o puro tormento e todos os males da vida.
é o desequilíbrio da vida. A discórdia mantém todos desequilibrados, porque essa é a lapidação dessas duas máquinas de lapidação. Todos sentem que é tempo de grande desequilíbrio da humanidade. Por isso está essa infinidade de guerras, essa infinidade de desastres, essa infinidade de males naturais da natureza destruindo os pensadores. E por falta de alimento da natureza, houve esse grande desequilíbrio, esse grande desajuste entre a humanidade. Desajuste esse que ninguém estava aguentando mais. A vida da matéria já estava se tornando insuportável. E quem vivia desconhecido de si mesmo, mantinha os mistérios e os enigmas, os fenômenos, os finitos e os transfinitos. Era uma vida mesmo enxofrosa. Todos martirizados, sem recompensa nenhuma, por a matéria ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesma se destrói. E quem vive desconhecido de si mesmo não sabe nada. Por quê? Porque está aí mantendo os males naturais da natureza como se a vida fosse essa mesmo. Por estarmos, às vezes, fanatizados pelas ciências filosóficas e científicas, fanatizados por essa infinidade de filosofias, fanatizados por seitas, doutrinas e religiões. E todo fanático é limitado, se limita somente a conhecer aquilo que parece ser verdade. Parece por quê? Porque vive no mundo das aparências. Tudo parece que é o que não é. Porque os feitos do pensamento não foram feitos para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador, e por isso ele é um grande traidor do pensador. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, tomara eu já raciocinar. Porque raciocinando eu vou encontrar a paz de mim mesmo, vou encontrar o amor de mim mesmo, vou encontrar a fraternidade verdadeira e vou encontrar a concórdia, que é o que todos estão necessitando. Concórdia quer dizer todos concordando com todos. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. A cultura artificial manteve os enigmas, os mistérios, os fenômenos, os finitos e transfinitos. E na cultura racional não existem mistérios, nem enigmas, nem fenômenos, nem finitos e transfinitos. É uma cultura que desvenda tudo de princípio a fim. Não é uma cultura irreal como é a cultura artificial. A cultura artificial foi feita para a lapidação do animal racional. O pensamento e a imaginação são para a preparação da humanidade, para serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer não querem mais nada com a matéria, porque sabem que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Hoje quem está governando a natureza é a energia racional, que é a energia dona da cultura racional para a desmaterialização do habitante do mundo racional, que está materializada em forma de máquina do raciocínio no istmo do mesencéfalo, que na glândula pineal, depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. Hoje todos estão tratando da desmaterialização do seu raciocínio, porque todos que passaram a se conhecer não são mais materialistas. Porque muitos já estão com o seu raciocínio bem desenvolvido, porque passaram a se conhecer e a conhecer o seu verdadeiro estado natural, que são os corpos de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional. Hoje todos que passaram a se conhecer
eram materialistas e deixaram de ser materialistas, porque passaram a se conhecer, sabendo por que todos assim são, sabendo de onde são habitantes do mundo racional, e de onde vieram, e para onde vão. E se continuar pensando para onde irão, para as classes inferiores, hoje todos que passaram a se conhecer só querem saber do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e de vida eterna, habitantes do mundo racional. O mundo que habita o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, e que é uma energia superior a todas as energias. Hoje só interessa a todos é voltar para o seu verdadeiro estado natural. Os que já passaram a se conhecer e que já estão raciocinando, há muito deixaram de ser materialistas. Hoje a maioria raciocina assim, porque o seu estado natural, acima de tudo e acima de todos os pensadores que vivem desconhecidos de si mesmo. E por isso todo pensador não sabe dizer o porquê que assim é. Não sabe dizer o porquê todos assim são, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo. A fase do pensamento terminou 51 anos passados. E a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira, e essa liquidação moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência, porque não há efeito sem causa. A violência causou o terror causou as guerras causaram a mortandade. Tudo porque a natureza mudou de fase. Da fase do pensamento para a fase do desenvolvimento da desmaterialização da máquina do raciocínio, para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos estão na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, habitantes do mundo racional em corpos de energia de vida eterna. Hoje todos só raciocinam e implorando e fazendo por onde voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por a fase do pensamento ter terminado, o pensador perdeu o direito de viver. Hoje estão passando pela fase da civilização. E agora chegou a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Ninguém sentiu as mudanças naturais da natureza por estarem vivendo artificialmente. Pensador nenhum sentiu. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentirem as mudanças naturais da natureza. Volume 460 do Histórico. Hoje o ponto de vista de todos é estudar a cultura racional noite e dia e noite, para voltar para o seu estado natural. E por isso estão aí na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Eis a razão de todos quererem voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque o natural tudo é e o artificial nada é. Muitos, por não saber o que pensa e quem é o pensamento, vive pensando que a vida é essa mesmo, porque vive traído pelo pensamento, como coisa que o pensamento fosse feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria mais desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para dar uma surra de pau nos pensadores. Para isso que o pensamento foi feito,
para torturar os pensadores, porque é o maior inimigo do pensador, e por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque é inimigo do pensador. Já o raciocínio é o contrário. Não deixa a pessoa fazer essa viagem, porque o raciocínio é o dono da vida, e o dono da vida é quem manda na vida. E não deixa a pessoa fazer a viagem, porque a vida é a coisa mais preciosa que todos têm, que todos possuem a maior preciosidade, porque é uma energia que está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. Os pensadores são indiferentes às mudanças de fases naturais da natureza. Nem vendo que a fase de selvagens mudou para a fase da civilização, e nem vendo que a natureza de quando em quando muda de fase, como de 1935 para cá mudou da fase do pensamento para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Nem vendo que a natureza muda de fase, a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver. Então não estão vendo que a fase de selvagens faliu? E que a fase do pensamento também tinha que falir? E há milhões de milênios que todos vêm procurando acertar e nunca conseguiram acertar. Porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador e não para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. E há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando, e por isso está aí essa infinidade de desacertos no mundo inteiro, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador e por isso está aí essa grande lapidação onde todos são sofredores imortais. O pensamento faliu porque terminou a sua fase, como também a fase de selvagens faliu, nem vendo que a natureza de quando em quando muda a sua fase. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, os pensadores fanatizados pela matéria, pela ciência filosófica e científica, e fanatizados por essas filosofias e distraídos com o pensamento, não puderam dar por ela a mudança para a fase racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, os pensadores distraídos com a matéria passaram despercebidos com a mudança natural da natureza. Para ver que a vida tem solução definida e definitiva, mas a solução ainda não foi tomada, porque os pensadores continuam a pensar e a imaginar e não sabem aonde vão parar com o pensamento e a imaginação. Que ligados nessas duas energias do chão, estão ligados às transformações naturais da natureza. E por estar ligado às transformações naturais da natureza, se transforma na categoria de bicho irracional, porque a natureza é de transformações, que já estão vivendo como bichos uns contra os outros e destruindo uns aos outros, vida de bichos, tudo por estarem ligados nessas duas energias do chão, que são energias em transformação. Nem vendo que tudo se transforma, mesmo assim os pensadores não acordam. Tudo se transforma para pior, como aí está no mundo inteiro, todos piorando cada vez mais,
porque terminou a fase do pensamento e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou todo esse desequilíbrio da humanidade e causou essa infinidade de desastres que está se passando no mundo inteiro. E causou essa infinidade de doenças novas que vêm destruindo os pensadores. E causou esses males naturais da natureza que vêm destruindo os pensadores. Tudo porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento, e quem está governando a natureza é a energia racional, a energia da desmaterialização da energia que está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional. E que depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de vida eterna e com seu progresso de pureza por serem puros, limpos e perfeitos. Hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer. Desmaterializar o seu raciocínio, a energia que está materializada na cabeça de todos para voltar para o seu estado natural por meio da cultura racional. A cultura da desmaterialização dessa energia que está materializada na cabeça de todos, que é um habitante do mundo racional, o mundo da verdadeira origem do animal de origem racional ou do animal de raça racional. Hoje é o que todos estão tratando de fazer porque passaram a se conhecer. E esse embusteirismo simbólico de vida provisória e passageira não me interessa quem já tem o seu raciocínio bem desenvolvido. Não me interessa mais esse conjunto de ruínas reunidas. Ninguém quer mais permanecer como um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Todos agora que passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural, porque ninguém quer mais permanecer encantado pela matéria. Porque já desencantaram-se da matéria e, por isso, muitos já estão com o raciocínio já bem desenvolvido. Esse encanto não interessa mais ninguém, só interessa quem está pensando e imaginando que são adoradores desse encanto, esperando se transformar em bicho irracional. É o fim desse encanto. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem, estudando a cultura racional dia e noite, noite e dia, para desmaterializar a energia que é a mecânica racional. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, onde todos são corpos de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza por serem puros, limpos e perfeitos. Hoje a humanidade, que sempre viveu em desconsolo muito grande, nesse terrível desconsolo, por viver pensando na morte, a não saber para onde ia depois de morto. E por isso todos tinham medo de morrer. Mas não tinham outro caminho a escolher, porque a morte já nascia com todos. Hoje todos que já passaram a se conhecer, deslumbrados com a cultura racional, diz: a cultura racional é uma cultura que se encontra resposta para tudo que existe, porque é uma cultura sem mistérios, sem enigmas, sem fenômenos, sem finitos e sem transfinitos. O que mantém esses mistérios é a cultura artificial e as seitas e as doutrinas. E as religiões e essa infinidade de filosofias é que mantém os mistérios, os enigmas, os fenômenos, os finitos e transfinitos. E quando não conhecem as coisas, dizem logo: isso é um fenômeno, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Para quem vive desconhecido de si mesmo, tudo é um fenômeno. Tudo que não conhece é assim. E todos vivendo na dúvida de tudo, na esperança, e tudo por chegar a um ponto de que ninguém tem confiança em ninguém.
chegaram a esse ponto desolador na vida da matéria. Ninguém tem confiança em ninguém, porque todos desconfiam de todos e desconfiam de tudo. Vivem sempre desconfiados uns com os outros. Somente aparenta confiar. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, a humanidade sempre viveu nesse desespero, nesse descontrole, nessa desarmonia por estarem vivendo o desconhecido de si mesmos. Agora, todo racional tem confiança em quem é racional, porque quem é racional mesmo não desvirtua do seu ser. Porque quem é racional conhece a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a concórdia. Quem vive com a concórdia não desconfia de ninguém mais. Quem vive na discórdia desconfia de todos e de tudo e até de si mesmo. Que às vezes pensa que está doente e não está. Matéria, mal terráqueo, expostos a todas as dores e a todas as misérias. Hoje todos que passaram a se conhecer têm até nojo em ser de matéria, porque vê que é um ser desequilibrado, fedorento, morrento, seborrento. Muitos têm até nojo de si mesmo, por terem esses defeitos físicos todos. É preciso estar usando a água para aparentar aquilo que não é, e os desodorantes para ninguém sentir o seu mau cheiro. E assim todos com essa cobertura aparente, fazendo-se passar por limpos, quando a matéria é um conjunto de ruínas reunidas e por isso tem esses defeitos todos e por si mesma se destrói. E por isso muitos têm até mesmo nojo de ser assim como é. Têm até vergonha de ser assim como é de matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão ansiosos para deixarem de serem assim e voltarem ao seu verdadeiro estado natural, porque o natural é puro, limpo e perfeito. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que enfim vamos nos livrar dessas misérias todas, porque chegou o conhecimento da abolição da morte, porque todos passaram a conhecer como poderão voltar a ser energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Ainda há muitos pensadores encantados por essa vida de matéria. E o encantado é um mísero coitado, porque o fim do encanto é muito triste por causa das transformações naturais da natureza. O fim do encanto é se transformar em bicho irracional. E por isso já estão vivendo como bichos contra os outros e destruindo uns aos outros. Vida de verdadeiros bichos. Bichos é que destroem uns aos outros e que nem têm pena de seu semelhante. E por serem hereditários de monstros é que aí estão as monstruosidades. Porque já passaram pela fase de monstros, onde todos urravam e guinchavam, porque ninguém sabia falar. E mesmo não tinha quem ensinasse. A vida era de urros e de berros na fase de monstros. E muitos aí estão com esse mal hereditário do passado, cometendo infinidade de monstruosidades. Por exemplo, um ateu é um monstro, porque o ateu, ele pensa que é aquilo que ele não é. Todo ateu é terrorista, porque não acredita em coisa nenhuma. Todo ateu usa a violência como uma coisa de prestígio, porque ele não acredita em coisa nenhuma. Todo ateu pensa em fazer mal aos outros. E o mal é um indício de mau caráter e o bem é um indício de bom caráter. Agora, quem é racional, o procedimento é muito diferente. Porque quem é racional raciocina em plantar o bem para colher o bem e por isso vive bem, vive sem novidades, vive sem desespero. Quem não é racional vive desesperado, como assim vivem todos os pensadores e imaginadores,
no maior desespero, sem sossego para nada, sem paz para nada. Só desassossego e não tem tempo para nada. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, ser pensador e imaginador está perdido, porque vive desconhecido de si mesmo. E quem assim vive, desconhece as mudanças naturais da natureza, por julgar que a matéria tudo é, por viver pensando que é o que não é. Não sentiram uma mudança natural da natureza, porque estão vivendo artificialmente. Quem vive artificialmente vive contra a natureza. E quem vive contra a natureza não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Isso é o que se deu com os pensadores. Nem vendo que antes de serem civilizados eram selvagens, e que terminou a fase de selvagens e a natureza destruiu todos os selvagens. Terminou a fase do pensamento e a natureza está destruindo todos os pensadores. Por isso essa grande mortandade no mundo inteiro, que não tem cabimento, as guerras não cessam. Tudo por falta do saber verdadeiro, que hoje estão passando a se conhecer e dizendo, é verdade. Na matéria, tudo que tem princípio tem fim. A fase de selvagem teve princípio e teve fim. E nem para fazer esses cálculos. E a fase do pensamento também teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim, porque todas as fases da natureza são assim. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, uma falha grande dos pensadores e dos imaginadores. É por isso que o pensamento é falho, o pensamento é falso. E tanto é falso que se a pessoa tiver que fazer uma viagem, perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Porque o pensamento é falso. Ilude as pessoas e trai as pessoas, e por isso que há milhões de milênios todos vêm pensando, imaginando e nunca conseguiram acertar. E aí está no mundo essa infinidade de desacertos, que ninguém aguenta mais a vida da matéria, porque a vida da matéria faliu, porque terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. Está falida a vida da matéria e por isso, com o pensamento, ninguém consegue resolver mais nada. Aparentemente parece que resolve, temporariamente, não verdadeiramente. Somente com o raciocínio é que podem se ver livres de todos esses males que vêm destruindo a humanidade. Porque o raciocínio é a parte correta da vida, por estar nele a vida eterna. E o pensamento é simbólico, e por isso todos estão com essa vida provisória e passageira. Por o pensamento ser simbolismo puro. É um embuste adotado por grosseiros que parece que é o que não é, de repente deixa de ser. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, a cultura racional, todos que já passaram a se conhecer, vem nos libertar desse grande abismo que é a matéria. Vem nos provar e comprovar o nosso verdadeiro estado natural. Vem provar e comprovar o porquê dessa deformação racional. Vem nos esclarecer a razão da vida, que pensador nenhum sabia dizer o porquê da vida. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 461 do Histórico.